boa tarde. Estamos aqui mais uma vez reunidos, como disse o dirigente dessa sessão, em homenagem ao grande mestre médico, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Como sempre costumo dizer, a compilação do que vai ser falado aqui, antes de tudo, beneficia a mim próprio. Porque no momento em que inicio esses estudos, em que relembro e aprendo esses conceitos, para divulgá-los aqui, eu consigo manter o meu pensamento nas melhores propostas de evolução do espírito. Todos nós sabemos que estamos atravessando um momento de transição do planeta, da humanidade. E essa transição diz respeito exatamente a uma mudança vibracional. Então hoje vamos começar a relembrar alguns fundamentos da questão vibracional, indo de encontro às ofertas que chegaram até nós através de luminares da ciência, espíritos de escola, que impulsionaram as nossas mentes para esses momentos e muitos outros que iremos conquistar. As interações biológicas foram principalmente descritas, inicialmente, através da bioquímica. Porém, a evolução dos estudos exigiu a explicação de lacunas dos eventos observados, a fim de alcançar a resposta mais precursora, em busca, mediante nosso nível científico atual, essa busca, ainda continua. O que isso quer dizer? Quando observamos um evento bioquímico, químico, biomolecular, na verdade, ele é o resultado de um efeito precursor que incentiva, organiza e realiza esses eventos. E vamos tentar falar disso. No início, um grande salto através de René Descartes, surgiram as concepções cartesianas, que tiveram uma evolução gigantesca com Isaac Newton, ao agregar um efeito não mecânico através de uma força invisível à gravidade. Esse pensamento, uma ligação energética entre os corpos, abre caminho para o entendimento iniciado no final do século XIX e firmado no século XX, graças aos trabalhos sequenciais de outros grandes espíritos, Max Planck, Albert Einstein e Werner Heisenberg, onde as mensurações de energia eletromagnéticas variavam de acordo com a temperatura dos corpos e o comprimento de onda da luz. Entre outros aspectos, essas observações ensejaram a relação intercambiável, hoje pacífica, entre matéria e energia. E coube a Einstein a conclusão plena dessa premissa através de sua equação famosa: energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Amigos, no início, a nossa concepção era que para haver um movimento entre corpos era necessária uma ligação igualmente material, uma alavanca, um elástico, uma corda, alguma coisa que impulsionasse esses corpos de alguma forma. Entretanto, apesar disso ter sido sempre observado, a conclusão genial de Isaac Newton percebe que a queda livre de um corpo era o resultado de algo que o puxava para o centro da Terra ou para o solo. E esse algo que puxava, a gravidade, não é visível por nós. Surge então a concepção de energia, algo não percebido pelos nossos sentidos materiais e que existe plenamente. Isso favoreceu a abertura das nossas mentes para que, quando esses
luminares da ciência percebessem o que está escrito, o que está visto, o que está criado no universo, nós pudéssemos entender que, em última análise, é esse intercâmbio entre energia e corpos e matéria. Prosseguindo, nós temos que o estudo desse intercâmbio, matéria e energia, enseja a necessidade de definir grandezas e valores. Assim surge a medida da menor porção inteira mensurável, também chamado variável discreta, da energia. E a esse mínimo inteiro mensurável deu-se o nome de quantum, que no plural chama-se quanta. O cenário onde é estudada essa relação energética chamou-se de campos quânticos, definindo a interação de partículas atômicas e subatômicas entre si ou com ondas eletromagnéticas, independente das concepções químicas. Então veja, novamente repito, as concepções químicas muitas vezes constituem-se no resultado final dessa interação física do universo. A energia mais acessível ao estudo foi justamente a luz, originariamente descrita propagar-se através de ondas. Porque, nesse momento, eu faço um paralelo para o nosso melhor entendimento. Vamos imaginar atirar uma pedra num lago, inicialmente calmo, pacífico. No momento do choque da pedra com este lago, formar-se-ão ondas circulares progressivamente se afastando do ponto de impacto da pedra, rumo à margem do lago, por exemplo. Ora, o que é isso exatamente? É a transdução da energia desse impacto, pedra sobre a água, que vai se propagando através de ondas. Bom, nesse caso, nós temos a propagação através de um elemento material, a água. Mas e a luz? A luz, por exemplo, vem do Sol. E entre o Sol e a Terra, nada existe de tão material, de tão denso, que pudesse favorecer essa propagação. Então, concluíram esses gênios da ciência que essa propagação também se dava através de ondas, porém com uma característica totalmente diferente, uma característica eletromagnética, que depois vamos tentar explicar. A ideia de que o átomo seria a menor partícula material cai por terra em alguns momentos. Queremos dizer, entretanto, que esses trabalhos precursores, a estrutura atômica inicialmente definida por Ernest Rutherford, ela dizia de um núcleo onde a maior quantidade de massa, portanto de matéria, ficava, havendo ali partículas positivas, como os prótons, e partículas neutras, como nêutrons, e em volta uma camada eletrônica negativa que nós chamamos de elétrons. Hoje sabemos que esses elétrons, eles têm uma massa tão mínima que é considerada por muitos em cálculos como desprezível. Entretanto, fundamental para a ligação entre os corpos ou ligações químicas. Então, a questão de que o átomo, que a terminologia grega é a tradução de indivisível, cai por terra. Mas isso não desmerece em absoluto Rutherford. Por quê? Porque precisamos de injeções gradativas de conhecimento de acordo com a nossa gradação de entendimento. Então, a princípio, os nossos conceitos materiais exigiam essa proposta material da questão atômica. E, mais tarde, se verificou que isso não ocorria exatamente assim. Verificou-se, através de potentes microscópicos eletrônicos, que o núcleo do átomo não era matéria, mas energia condensada. E, posteriormente, ainda nessa sequência de estudos,
surgiram os aceleradores de partículas. O que significa isso? A colisão de átomos produz a fragmentação daquele que já foi chamado de indivisível, e surgem as chamadas partículas subatômicas. E esses aceleradores de partícula permitiram identificar essas partículas, cujo estudo é muito complexo para ser explanado. Mas podemos, no momento, identificar uma partícula fundamental, capaz de interagir com as outras, na verdade, com todas as outras, que também são partículas fundamentais, conferindo a elas a capacidade de serem detectadas aos nossos modestos instrumentos, porque precisamos traduzir essa detecção à nossa capacidade organoléptica, que seriam os nossos sentidos. E essa partícula fundamental, ela confere às outras a capacidade de serem detectadas através de diferentes ganhos de massa, e chamou-se a essa partícula fundamental que interage com todas as outras o bóson de Higgs, ou, como alguns denominam, a partícula de Deus. E por que partícula de Deus? Porque esse bóson, ele consegue estar presente na união de todas as outras partículas fundamentais e parece estar presente ao mesmo tempo em dois espaços no espaço. Então, essa é uma perspectiva que nós entendemos a princípio de ser Deus. Daí que alguns, carinhosamente, creio eu, denominaram essa partícula, o bóson de Higgs, como partículas de Deus. Diante da nossa percepção atual, tudo que existe no mundo material é composto por átomos, inclusive as nossas células. Porém, novamente, a nível microscópico, nada é material, e sim vibração, já disse isso aqui. Vibração de uma energia condensada. Portanto, vivemos num universo vibracional, e os nossos corpos são o resultado da vibração de nossa energia emanada constantemente. Bom, nós aqui já praticamos isso, essa capacidade energética, através da imposição das mãos quando é aplicado um passe, por exemplo. As fotografias que são capazes de fotografar a nossa aura, como a fotografia Kirlian, ela mostra claramente as emanações energéticas dos nossos condensados energéticos que estão dentro das nossas células. Sabemos que o mundo material conhecido por nós, que nesse mundo, quanto maior for a velocidade impressa a matéria, maior será a sua transformação em energia. Logo, na velocidade da luz, teremos principalmente a expressão da energia, com alta frequência vibracional, com um mínimo ou nenhuma matéria. Na medida da desaceleração dessa matéria, coagula-se a energia e surge novamente a matéria. Estamos aqui descrevendo, em outras palavras, a equação famosa de Einstein. Ora, vamos imaginar uma coisa. De um lado, eu precisaria de uma projeção, mas vamos tentar que vocês imaginem o que eu vou dizer. De um lado, teria a letra E maiúscula, energia. Um sinal de igual. Do outro lado, temos a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Essa é a equação de Einstein. À medida que a velocidade é imposta a esse corpo, a essa massa, ela passa a ganhar energia, quer dizer, ela vai se transformando em energia. E ela, então, para manter constante essa relação entre o que era massa e o que era energia, ela vai perdendo gradativamente a sua expressão coagulada e vai se transformando gradativamente na expressão radiante ou eletromagnética, se assim quisermos dizer. É por essa razão que, à luz da nossa ciência atual,
nós falamos, por exemplo, em estrelas a 4 anos-luz da Terra. O que significa 1 ano-luz? É a distância em milhares de quilômetros percorrida pela luz em 1 ano. Ora, 4 anos-luz seria uma estrela cuja luz demora 4 anos para atingir a Terra. Com a nossa atual tecnologia, ainda não podemos chegar a essa estrela, porque se conseguíssemos viajar na velocidade da luz, os nossos corpos seriam desintegrados e transformados em energia. E ainda não temos essa tecnologia dessa transformação para que, e nem dessa velocidade, para que ao chegar lá, invertêssemos o processo de transformar a nossa energia novamente em corpos densos. Então, a necessidade dos corpos densos é uma necessidade da experiência do espírito, porque precisamos, através dessa intercomunicação ou intercambiação entre matéria e energia que experimentamos a todo instante, galgar experiências, sensações e conhecimentos na matéria. Essa é uma das grandes finalidades de habitarmos corpos densos. Entretanto, intervém aí um outro aspecto, que é o aspecto do pensamento, cuja velocidade sugere, porque ele estaria em outro campo, em outra dimensão, estaria trafegando numa velocidade superior à da luz, que no momento, dentro desse universo físico que conhecemos, nada pode trafegar além da velocidade da luz. Porém, o pensamento sugere que assim o seja. Se considerarmos, já falando da questão espiritual, a mesma equação de Einstein no plano astral, teremos uma forma de matéria imbuída de maior energia, portanto de elevada capacidade vibracional, sendo, portanto, capaz de interagir com as emanações do pensamento. Então, precisamos de uma matéria mais quintessenciada, que está presente no plano astral, para que ela possa interagir diretamente com o pensamento e, consequentemente, ser moldável por ele. Da mesma forma que não vemos nossos pensamentos com os olhos físicos, não somos capazes de ver esse plano astral e o perispírito, que lá faz a sua principal interação. Quanto maior a elevação moral do espírito, maior a frequência vibracional e a luz do seu perispírito. Então, a luz emanada da condensação energética que compõe o nosso perispírito é diretamente proporcional à nossa elevação moral. E o perispírito é justamente, falando apenas de uma maneira simples, o modelo, o elemento que interage a partir do nosso espírito, do nosso pensamento, da nossa vontade, com as questões astralinas e materiais. O perispírito consegue ser um molde e ter uma interação com as nossas células, os nossos humores, com tudo o que nós somos no plano físico. Então, o perispírito é o principal elemento de ligação entre o espírito e a matéria e constitui a matriz idêntica a moldar o corpo carnal. Forma também, a partir da energia vital, que é uma energia material, necessária à existência e manutenção do corpo carnal, o duplo etérico. O duplo etérico é muitas vezes confundido com o perispírito até na sua aparência. Entretanto, ele é um reservatório de energias a serem repostas pelo corpo físico em casos de doenças ou perdas acentuadas. Perdas através, por exemplo, de um trabalho mediúnico bem executado. Como disse, o aspecto do corpo do duplo etérico se assemelha ao do perispírito, diferindo, entretanto, na densidade semimaterial, porque ele é composto por aspectos exclusivamente do plano físico. O perispírito acompanha o espírito durante
todo o período desencarnado e nas sucessivas reencarnações, enquanto que o duplo etérico se dissolve a cada desencarnação. Nossos corpos e tudo ao redor foi e continua sendo criado através de nossas mentes coletivas. O que significa isso em última análise? Tudo é criado por Deus. Ora, nós temos, na verdade, acesso a essas criações e, quando podemos, as divulgamos, como é o caso desses grandes cientistas. Em última análise, não somos autores de nada. Somos apenas os transmissores, os que espelham a vontade, a sabedoria e as criações divinas. Segundo Richard Gerber, o corpo humano é constituído por múltiplos sistemas energéticos, campos magnéticos, a se influenciarem reciprocamente. O que significa isso? Que todos os nossos órgãos, os diferentes órgãos, coração, pulmões, intestinos, cérebro, pele, enfim, todos eles são sistemas energéticos que se relacionam entre si. Nos anos de 1950, o físico Herbert Froelich completou essa ideia pela introdução do conceito de coerência dos sistemas vivos, presente em uma luz de alto grau de organização, a chamada luz laser biológica. A radiação ultrafraca dos sistemas vivos apresenta intensidade estável, com mínimas flutuações. Como o laser, o campo de luz apresenta elevado grau de ordem, capaz de gerar coerência e transmitir informação. Na verdade, essa é uma constatação científica da ação da energia perispiritual sobre o corpo físico, embora não tenha sido definida nesses termos pelo autor. Quer dizer, os avanços da ciência gradativamente estão confirmando tudo o que foi postulado por Allan Kardec, por Francisco Cândido Xavier nessas sequências. Autores chineses verificaram uma orientação para os fenômenos bioquímicos e biomoleculares ocorrerem não explicados apenas pelas leis das afinidades químicas e definem efeitos da radiação eletromagnética como forma de transferência de energia, influenciando os eventos nos organismos vivos, sugerindo haver quanta de energia como um novo mensageiro dos sistemas biológicos. Quer dizer, já começam a perceber que existem unidades e pacotes de energia agindo e comandando as ações biológicas, novamente confirmando a existência do perispírito, embora nenhum deles, repito, fale em perispírito. São cientistas que não aderiram à terminologia espírita como nós estamos fazendo. A partir então dessa perspectiva, uma oração baseada nos sentimentos vibracionais elevados de que somos capazes se converte em acessar o resultado desejado, já criado no mundo vibracional da mesma frequência, quer dizer, quântico e atômico, das infinitas possibilidades, ou seja, nada é impossível quando temos um desejo sincero. Então, as nossas orações, elas elevam o nosso padrão vibracional e nós, com isso, conseguimos nos contactar, interagir com os espíritos superiores e até com os espíritos da mais elevada hierarquia que orientam o nosso planeta e o nosso sistema solar. Quando conseguimos isso, a sensação de bem-estar, de êxtase, de paz, de realização, de segurança é absoluta. E nesse momento, quando os nossos pedidos são lícitos, eles realmente se concretizarão. Compreende-se assim porque os pensamentos e emoções influenciam nossa fisiologia e, por conseguinte, nossa saúde. Bons pensamentos, boa saúde. Explica também as terapias simples, como passes e toques terapêuticos, serem agentes eficazes de cura. Nós temos essa prática aqui, não preciso explicar. Como primeiro exemplo, vale ressaltar a influência da divina aura magnética de Jesus, bastando a sua proximidade, independente da imposição de mãos, para realizar curas,
como a recuperação instantânea de ancenianos e a reversão de estados catalépticos. Outros exemplos são as curas prodigiosas realizadas por Franz Anton Mesmer, ao utilizar sua força magnética mental. Então veja que cada um de nós pode e somos um canal de energias a praticar o bem, a praticar a cura, a melhorar a vibração do planeta em consonância com os aprendizados do nosso Senhor Jesus Cristo. O conceito de magnetismo preparou e prepara o caminho para o espiritismo, embasando muitos conceitos da codificação realizada por Allan Kardec. Compondo a pleiade de espíritos superiores a inspirar Kardec na codificação do espiritismo, em 1856-1860, estava Samuel Hahnemann, que o precedeu na sistematização da terapia pelos semelhantes, ao criar o termo homeopatia em 1796. Então veja, Samuel Hahnemann, que a homeopatia já é descrita desde os tempos de Hipócrates, também falada por Paracelsus e sistematizada por Hahnemann há cerca de 200 anos, pouco mais de 200 anos. E essa forma terapêutica, através dos semelhantes, ela justamente tem uma premissa energética, como vamos tentar explicar. A homeopatia trata a causa profunda do corpo espiritual. Portanto, já estamos percebendo que se trata de uma terapia eminentemente vibracional e não química. No corpo físico são materializadas as mazelas do espírito com potencial de limpeza do primeiro. Em outras palavras, muito antes de surgirem os sinais no corpo encarnado, já existem os sintomas da alma acessíveis ao médico treinado em reconhecê-los. Então vamos lá. É um conceito genial, como todos os outros dos grandes luminares da ciência. Hahnemann percebe que existia um efeito que não era químico nos elementos médicos que ele lidava. E quis separar a parte química, porque, fazendo um adendo, Hahnemann era biólogo, médico, botânico, bioquímico, enfim, ele reunia um sem número de qualificações que poucos de nós reúnem nos dias de hoje. E ele então quis separar esse efeito químico do não químico, ele assim dizia, ou dava a entender através de seus escritos. E fez isso através de diluições sucessivas de compostos até que em doses materiais são venenosos. Sendo que ele conseguiu perceber que quando imprimia energia cinética, quer dizer, ele, falando em termo coloquial, ele chacoalhava as suspensões que ele estava diluindo, ele conseguia imprimir na água as propriedades daquela substância original, que com as diluições sucessivas iam deixando apenas na água essas propriedades, eliminando, portanto, o fator tóxico da substância. Então, por exemplo, ele se usava na época dele, ainda se usa eventualmente, compostos à base de mercúrio, de ouro, de arsênico, que são venenos em última análise. E ele conseguiu separar a energia benéfica desses compostos, eliminando, portanto, a parte química que era tóxica. Bom, e como é que ele conseguiu identificar para que serviam esses remédios? Praticando em homens sadios. Começou, claro, por uma questão de consciência, nele mesmo e na própria família. Então, ele tomava um determinado remédio, estando isento de sintomas, e esses remédios produziam, remédios homeopáticos, por ele produzidos, diluídos e chacoalhados, que se chama suco sado, é o termo correto. Esses remédios produziam nele alguns efeitos
transitórios que ele ia anotando. E depois ele começou a fazer isso nas outras pessoas. Foi anotando progressivamente esses efeitos. Isso foi uma grande experimentação, profundamente ética, porque não era uma experimentação que produzia dano permanente em ninguém, mas permitia identificar para que servia aquela substância em estudo. Quando ele encontrava uma determinada pessoa, agora enferma, com os mesmos sintomas que ele havia colhido na pessoa sadia, ele dava o remédio. E a pessoa era conduzida de forma segura, rápida, para a cura. Então, esse é o princípio, em linhas bastante simples, da terapêutica homeopática. E nós estamos vendo que isso se dá, né, em bases bastante vibracionais, porque atua no perispírito. Bom, temos uma informação importante a dar para vocês. Houveram algumas especulações em passado recente que haveria uma grande mudança em 2012. Não é? Isso dizia respeito ao calendário maia, porque o calendário maia percebe ciclos de translação do Sol pela galáxia com duração de 26 mil anos terrestres. E ele subdivide esses ciclos de 5.200 anos aqui na Terra com os ciclos evolutivos da humanidade. E um dos ciclos dos maias terminou em 2012. Então nós estamos em plena transição, não é, rumo a uma nova perspectiva da humanidade. Isso tudo nos é dito pelo Espiritismo. Se alguns de vocês se lembram ou assistiram um programa na TV Tupi de São Paulo, se não me engano, em 1971, com Francisco Cândido Xavier, chamado Pinga Fogo, no qual ele dizia que no advento do homem chegar à Lua, em 1969, houve também uma reunião com as maiores entidades espirituais do nosso sistema solar, e nessa reunião Jesus, novamente, sempre ele, nos pediu uma moratória de 50 anos, que se nós, o que ele diz, são as grandes nações, pudessem se tolerar, olha bem, ele não falou se amar, porque ele sabia que nós não somos ainda tão capazes disso, pudéssemos nos tolerar por mais 50 anos, que nós conseguiríamos um aval para não sucumbirmos através de uma guerra termonuclear. E esse prazo terminou em julho de 2019. E surge então um novo período, agora rumo efetivo ao início do planeta de regeneração, a efetiva transição, né, o final da transição, porque a transição começa, na verdade, com o advento do Espiritismo por Allan Kardec. E em 2057, segundo essas predições, eu estou apenas reportando o que foi dito, não sou o autor dessas ideias. Teremos então o início efetivo de um mundo muito mais facilitado para a nossa regeneração. Bem, meus amigos, nós temos então que tentar entender Deus. E a melhor proposta, ou o melhor aspecto que nós podemos compreender, que foi dado por Ele, Deus, para entendê-lo, foi justamente aquele que veio à Terra e se imolou por nós, Jesus Cristo. Então, se nós conseguirmos nos pautar pelas máximas do Evangelho, estaremos entendendo a essência de Deus ao nosso alcance. Deus é muito mais do que isso, mas nós só podemos entender isso. O cristianismo é o primórdio da elevação do homem para se transformar em alguma coisa além de homem, um ser angélico ou arcangélico no futuro, que todos nós estaremos sujeitos. E para finalizar
essa ideia que lancei aqui, eu vou ler a prece, que aqui também é lida com frequência, que sintetiza o nosso momento atual. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Amém. Obrigado, meus irmãos.